Pessoal, tudo bem? Se você não for inscrito, se inscreve no canal. As informações para contato, caso você queira construir para vender, construir para alugar, fazer investimentos imobiliários, estão na descrição do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo, tá bom? Nesse vídeo eu queria conversar com você sobre os melhores imóveis que você pode construir para venda. Eu gravei em vídeos anteriores alguns cálculos de lucratividade, trabalhando com vários tipos de imóveis específicos, fazendo esses imóveis construídos para vender. Então nós fizemos o cálculo de rentabilidade de casas, nós fizemos o cálculo de casas geminadas, nós fizemos o cálculo de pequenos apartamentos, mas eu ainda não fiz um vídeo falando sobre quais são os melhores imóveis, quais são os melhores tipos de imóveis para venda, unindo tanto a questão mercadológica como financeira, nesse caso a gente falando de mercado versus uso correto do mercado, resultado financeiro, lucro, e comparando diversos tipos de imóveis dentro dessas perspectivas. Existem vários tipos de imóveis que são muito lucrativos, que são muito rentáveis ao mesmo tempo. Existem tipos de imóveis que você não precisa sequer fazer investimento para construir para vender. Você pode apenas viabilizar o empreendimento. A gente está falando, por exemplo, de uma incorporação imobiliária. Você não precisa para fazer uma incorporação imobiliária, por exemplo, sequer ter recursos próprios. Você pode tanto conseguir investidores, você pode tanto financiar por investimento, se é o caso de você ter, por exemplo, um CNPJ, uma construtora, uma empresa de engenharia, etc. Você pode viabilizar esse empreendimento financiado e você pode fazer a construção desse empreendimento, fazer o lançamento desse empreendimento também financiado, para que os compradores eles consigam comprar na planta esse empreendimento e apenas fazer a transferência daquela unidade. E aí você, usando os recursos financiados, você pode construir esse empreendimento. Falando especificamente de tipos, ou seja, os melhores imóveis que você pode construir para vender, a primeira coisa que você precisa fazer é um estudo mercadológico. Não adianta você hoje, por exemplo, trabalhar com imóveis de alto padrão, porque o mercado para alto padrão ele não está bom. Em segundo lugar, você vai trabalhar com imóveis de alto padrão. Quais são os imóveis? São condomínios? São edifícios? São casas de alto padrão? Hoje, como eu falei com você, nem o mercado para esse público está bom e também quem faz esses tipos de imóveis, quem constrói esse tipo de casa, normalmente prefere fazer do seu jeito. Então a pessoa compra um terreno, escolhe o terreno que quer, contrata o arquiteto, o engenheiro, etc., para fazer os projetos. Normalmente o arquiteto faz o projeto arquitetônico, o engenheiro faz todo o resto do trabalho. Projeto estrutural, instalações, elétrica, hidrossanitária, etc. Faz a execução da obra. E essa pessoa, ela contrata um engenheiro arquiteto para fazer esse projeto, ela contrata uma construtora que vai executar essa construção. Então, hoje, para você construir esse tipo de imóveis de alto padrão para venda, eu não recomendaria como um bom negócio. Em primeiro lugar, você tem essa questão mercadológica. Em segundo lugar, você tem essa questão técnica de fazer imóveis de alto padrão. E você tem uma questão de capital imobilizado, que é uma questão financeira. É claro que para você construir um imóvel de alto padrão, esse imóvel ele custa um preço alto. Se você está falando de um imóvel de alto padrão, você está falando de um imóvel que custa um preço alto. Para você construir esse imóvel, você precisa imobilizar o capital. Tudo bem, se você poderia construir esse imóvel financiado, é uma opção, certo?
Mas para você construir financiado para vender, você precisa da questão mercadológica. Não adianta você construir, mesmo que seja financiado, e depois não vender. Né? Então, seria muito mais interessante, por exemplo, você viabilizar esse imóvel, esse empreendimento, e vender ele na planta, ao invés de construir ele para vender. Agora, você viabilizou o empreendimento, você está lá com um terreno, com uma placa de vende lote na construção, etc. Vende lote de construção, tudo mais financiado, você está esperando o cliente aparecer. Isso é uma boa estratégia de mercado? Na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, existem muitos outros tipos de imóveis que você pode fazer como um giro um pouco mais rápido, um padrão um pouco mais baixo, menores, menos capital imobilizado, menos tempo, um período de construção menor e uma venda muito mais rápida. Tá? E a gente já falou aqui de vários tipos de imóveis que atenderiam a essa demanda. Tá? Por exemplo, imóveis para público padrão médio. E quais são esses imóveis para público padrão médio? São imóveis com padrão de acabamento médio-alto, uma área construída entre 70 e 120 metros quadrados e um preço dentro da perspectiva de público médio para imóveis. Qual é essa perspectiva hoje? Se a gente está falando de pequenas cidades com menos aí de 50 mil habitantes, a gente está falando do mesmo imóvel que você venderia em uma cidade média por um preço menor. Então essa cidade não compensa você trabalhar esse tipo de imóveis, certo? Agora, se a gente fala da cidade padrão médio, da cidade média ali, vamos colocar de 100 mil habitantes a 250 mil habitantes, por exemplo, tá? Aí a gente está falando de uma demanda de imóveis de R$300 mil até R$400 mil, com padrão de acabamento médio-alto e uma área construída de 70 a 120 metros quadrados. Esse é o imóvel hoje ideal para você começar a trabalhar dentro do mercado, dentro dessa cidade. Você não pode trabalhar em grandes metrópoles, em grandes capitais com esse tipo de imóvel. Até poderia, mas você vai concorrer com grandes construtoras e grandes incorporadoras. Então não faz tanto sentido mercadologicamente. Você não pode pegar esse tipo de imóvel e construir numa cidade pequena. Você não vai ter o preço dos imóveis numa cidade pequena, ele é muito diferente de uma cidade média e uma cidade grande. Tá? Então, financeiramente, aquilo não é viável. Mas se você trabalhar esses imóveis dentro de uma cidade padrão média, de uma cidade média em número de habitantes, com um padrão de acabamento médio-alto, uma área construída de 70 a 120 metros quadrados, um preço de mercado de 300 até 400 mil reais, você começa aí um bom negócio, uma boa empresa de construção, um bom investimento imobiliário. Tá? São os melhores imóveis para venda? Não. Existem muitos imóveis muito mais rentáveis. Eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores para que você tenha uma ideia aqui do que a gente está conversando nesse canal. E tem muitas outras coisas. O que eu falei para vocês até hoje foi uma parte muito pequena de empreendimentos imobiliários. Empreendimentos imobiliários têm uma infinidade de possibilidades. Você pode misturar tipos de uso de empreendimento e fazer vários aproveitamentos, né? Ter vários públicos-alvo dentro do mesmo empreendimento, ter várias formas de explorar financeiramente aquele empreendimento. Né? O mercado imobiliário é um mercado muito grande e pouco inexplorado. E muito inexplorado. Né? É um mercado pouco explorado ainda no Brasil, um mercado que está engatinhando. Tá bom? Existem muitas oportunidades no mercado imobiliário. Os melhores imóveis para venda, em primeiro lugar, são aqueles que você tem um estudo mercadológico, técnico e financeiro para que você viabilize aquilo de uma forma rentável, de uma forma lucrativa, certo? Agora, os imóveis, os melhores tipos, os melhores imóveis que você pode construir para venda, existe uma infinidade de possibilidades e com rentabilidades, aí, com lucratividades aí existem tipos de imóveis que pode chegar a 20.000% de lucro, tá? 20.000% de lucro dentro do empreendimento imobiliário, tá? Então existem muitas possibilidades para trabalhar dentro disso aqui.
Se você quer investir em imóveis, se você quer construir para alugar, se você quer construir para vender, se você quer saber um pouco mais sobre empreendimentos imobiliários, na descrição do vídeo tem informações de contato e a gente vai conversar muito mais aqui nesse canal sobre isso. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até mais!